Recording in progress. Bom, a gente no encontro da semana passada, a gente falou um pouquinho sobre alguns glamoures, e os últimos que a gente falou foram a gente falou do fanatismo, né, da estreiteza de visão, e falamos da possessividade. Agora hoje a gente continuamos nessa classificação de glamoures que estão relacionados ao sexto raio, que é o raio da devoção, do idealismo, e aí a gente vê se a gente todos nós, em alguma medida, estamos relacionados com esse raio e possivelmente com esses glamoures, especialmente porque ele foi o raio da última era, da era de peixes, inaugurada pelo Mestre Jesus. Então, muito possivelmente, todos nós vivemos nesses últimos 2000 anos e temos algum tipo de relação ou identificação com esses glamoures. Mesmo Desculpa, mesmo que eventualmente a gente não tenha esse raio na nossa constituição aqui dos nossos corpos. Então é um raio importante para a gente observar e esses glamoures com certeza também são importantes para que a gente se observe e talvez em alguma medida que a gente possa os clarear. Desculpa. Sentimento e apego. Muitas pessoas boas são mantidas na escravidão de um sentimento que elas acreditam ser o amor, mas na verdade é, mais frequentemente, uma reação emocional de outro tipo, uma expressão de um desejo. Quando dirigido para outra pessoa, geralmente é uma mistura de desejo de amar e um anseio de ser amado e uma disposição de fazer qualquer coisa que evoque esse amor. Olha só, vou até ler esse pedaço, porque eu acho que em alguma medida todos nós já experimentamos isso. Quando dirigido para uma pessoa, geralmente é uma mistura de amar, do desejo de amar, um anseio de ser amado e uma disposição de fazer qualquer coisa que evoque esse amor. Quando dirigido para objetos, pode assumir a forma de um nostálgico agarrar-se às coisas do passado, coisas outrora associadas à felicidade que foi experimentada, mas agora não mais necessária. Elas deveriam ser suplantadas por outros interesses mais bem adaptados ao presente. Esse tipo de apego é comum. Prontamente nos agarramos ao passado, ao conhecido, ao experienciado previamente. Não apenas porque nos dá um senso de segurança, mas também porque isso evita o esforço de fazer novos contatos, de sair para experiências frescas, perdão, e de se expor ao desconhecido. O status quo parece ser um estado de relativo repouso e segurança, em que nada novo é demandado de nós. É o que a gente chama hoje muito, né, de zona de conforto. Ficar na zona de conforto ou ainda experimentar esse sentimento de nostalgia, de apego ao passado, evitando novas experiências, novas perspectivas, novas possibilidades. Isso é mais comum quando a gente vai envelhecendo, né? Não é um sentimento muito comum nos mais novos, até porque não houve tantas experiências assim que possam se apegar. Mas é importante a gente perceber em que medida que a gente também não é tentado, mesmo que a gente não expresse, às vezes a gente é tentado a expressar esse tipo de apego. Mas essa atitude está em direta oposição ao progresso evolutivo. A mudança ocorre necessariamente todo o tempo. E foi dito que tudo que constitua nosso próximo passo poderia, nesse sentido, ser chamado de espiritual.
Lembrando, né, que a gente está trabalhando nesse último bimestre com a lei da aproximação espiritual e o princípio da divindade essencial. Então, para o nosso, o que caracteriza o nosso progresso espiritual é cada vez mais o revelar da nossa divindade essencial e o cada vez mais aproximar-se dela, né, da nossa própria alma. E isso vai requerer naturalmente esforço, sair dessa zona de conforto, desse status quo e naturalmente experienciar coisas novas, porque a gente vai adquirindo novas camadas de consciência à medida que a gente experimenta experiências diferentes. Então, ficar apegado ao passado vai um pouco contra aí a nossa lei e o nosso progresso de desenvolvimento. Ao mesmo tempo, claro, também a gente precisa se apoiar em algo, então não que a gente vá ter uma atitude radical ou que a gente vai esquecer aquilo que nos trouxe até aqui, mas é importante manter-se aberto para, a partir do que nos trouxe até aqui, de onde estamos, experimentar novas possibilidades, né? Ou usar, o tibetano sempre fala que cabe à personalidade ousar. A alma cabe saber, mas a personalidade cabe ousar. Como já foi mencionado, todos esses glamoures são produzidos ou reforçados pela proteção que eles nos dão contra compromissos e responsabilidades pessoais. Olha só que importante. Escritores tais como Hermann Kirsling e Erich Fromm apontaram uma curiosa ambivalência existente frequentemente nas pessoas. Por um lado, elas clamam por liberdade e tendem a se rebelar contra qualquer tipo de disciplina ou restrição, mesmo quando legítima ou necessária. Por outro lado, quando recebem liberdade, fazem uso pobre dela, frequentemente se envolvendo em situações nocivas, ou então ficam com medo dela e fogem da responsabilidade que a liberdade envolve. Isso as torna propensas a se escudar de novo por trás de alguma autoridade externa, talvez na forma de uma figura política, um professor ou um líder. Assim, a tendência à adoração pessoal é reforçada e o glamour da devoção idealística e fanática é fortalecido. O apego a pessoas ou doutrinas pode ser considerado um tipo de possessividade, mas, na verdade, é uma forma de ser possuído ou mesmo obsedado. Olha que forte, né? O fanático literalmente vendeu a si mesmo para sua causa, para a causa que ele adotou. Ele é escravizado por essa causa, emocional e mentalmente, mesmo se não fisicamente também. Ele renunciou à sua liberdade, pois pensa apenas em termos dela, vê as coisas apenas pela ótica dela e acredita apenas em verdade dela. Essa é a medida da posse dela sobre ele. Olha que às vezes, quando a gente se entrega totalmente a certos ideais ou a pessoas ou a causas, o como a gente fica escravizado mesmo, o quanto a gente fica olhando, enxergando, vendo tudo a partir dessa única ótica, né? Dessa lente que a gente coloca. Comentários, dúvidas, contribuições, partilhas. Bom, vamos seguir então. O glamour do serviço. Então, o glamour do serviço. Ele está entre aqueles que chamamos de glamoures superiores, mas é um glamour que super devoção e do fanatismo. O servidor dedicado pode ficar tão pego em seu servir que perde todo o senso de proporção. Convencido de que seu serviço é a única coisa que importa, ele subordina toda a sua vida a ele. Olha que importante, né? Buscando uma vida de serviço, quanto é importante a gente não perder a mão, né? Quanto é importante a gente manter esse senso de proporções que a gente fala, né, aqui sempre. Essa atitude mal equilibrada negligencia o fato de que deve haver espaço na vida para ser tanto quanto para fazer.
também ignora a importância dos outros também junto conosco. Ajuda não moderada a alguém, embora possivelmente engendre um refinado espírito de inegoísmo em nós, bem pode encorajar o crescimento do egoísmo naquele que é ajudado abundantemente. Se toda a responsabilidade for retirada dos outros e nenhuma demanda lhes for feita, restará pouca oportunidade de praticarem o altruísmo e crescerem em estatura espiritual. Não importa quão bem intencionada, os esforços da mãe que se escraviza são mal dirigidos. E ela precisa aprender a criar oportunidades que evoquem serviço dos outros também. Aqueles que reconhecem em si mesmos uma tendência a hiperenfatizar a virtude em corretas proporções é útil. Todos esses glamoures de hiperintensidade precisam ser contrabalançados pelo cultivo de uma correta perspectiva e pela ampliação da visão unidirecionada para abarcar um quadro mais amplo. Aqui tem muitas coisas para a gente se observar, né? Mesmo um florescimento de qualidades como amor, como a devoção, como o altruísmo, como a compaixão, provocam em nós o serviço, o que é muito bom, né? O que é ruim, claro, é quando isso começa a ser a coisa que é mais importante, aspectos ou outras áreas da nossa vida, única e exclusivamente para esse serviço. E aí, como o texto fala aqui, algumas vezes a gente até impede que outras pessoas também pratiquem, porque a gente quer centralizar tudo tanto em nós, que a gente acaba que ceifando a oportunidade das outras pessoas também servirem, também praticarem o altruísmo, também desenvolverem essas habilidades que, obviamente, vão ser importantes para o progresso e desenvolvimento. Em alguma medida, né, possivelmente em alguma ou algumas vidas, a gente vai experimentar essa hiperdevoção. Porque é como a gente vai também se treinando contra as nossas tendências egoístas, que a gente vai começando a ampliar o nosso olhar em direção ao outro. Então é natural que a gente que está trilhando o caminho espiritual experiencie esse glamour. E aí é importante a gente saber que a gente precisa equilibrar para o nosso próprio bem, que a gente precisa ampliar a oportunidade às outras pessoas de também exercerem o serviço, né? Aqui ele citou o exemplo da mãe, né? Que às vezes quer fazer tudo pelos filhos, e eu sempre falo aqui, né? Nos outros lugares, como é importante a gente, como professor, também não querer fazer tudo pela criança, porque aí a gente também tira dela a oportunidade de autoconfiança, de desenvolvimento, de autonomia, de autoestima. Então, isso também é importante, né? Embora a gente muitas vezes, e na maioria das vezes, a gente esteja com a melhor das intenções, né? É importante que a gente equilibre isso e que a gente dê espaço para o outro, que a gente é servido, mas como alguém que está em desenvolvimento, que às vezes vai precisar ser servido e às vezes não. E às vezes a gente também que a gente quer dar, ou que a gente acha que é importante dar, e muitas vezes não. Às vezes a gente quer dar uma ajuda para alguém e não é o que a pessoa está precisando. E isso provoca na gente um sentimento de ingratidão, de revolta, né? Mas será que o outro está precisando daquilo que eu tenho a oferecer? Será que o outro realmente quer ou precisa daquilo que eu acho que ele quer? Tem um pouco disso, né? Às vezes a gente acha que o nosso serviço é a única opção, é aquilo que é melhor para os outros, e às vezes não é, né? Pode ser para alguns, pode não ser para outros. Então, são pontos para a gente que está trilhando esse caminho, nunca perder de vista essa técnica das corretas proporções ao nosso redor. Dúvidas, comentários, contribuições? Vamos para mais um, então, também relacionado ao sexto raio. Visão estreita e rigidez. Os glamoures da mentalidade estreita e da rigidez não requerem elaboração. Seus efeitos restritivos são óbvios, mas eles podem nem sempre ser reconhecidos. E podemos cair neles por várias razões. Porque queremos sentir firmemente ao nosso redor as paredes protetoras de certa maneira de pensar, devido ao que poderíamos chamar de agorafobia mental ou ao medo de avançar para novas áreas de pensamento, devido à preguiça mental ou emocional, à ignorância, à autossatisfação, que são alimentadas pela completa absorção
nas próprias crenças, convicções, modos de vida. Se descobrirmos tais tendências em nós mesmos, lembremos o valor do descontentamento divino. Foi através do constante ímpeto do coração humano e da abertura de mente dos questionadores que a humanidade encontrou seu caminho da escuridão primordial para o atual estágio comparativamente avançado de desenvolvimento. Uma mente fechada e uma atitude rígida constituem grandes obstáculos para nosso próprio progresso e para o progresso dos outros. Como o professor Tucci, uma autoridade no budismo tibetano, disse: evite a rispidez de enrijecer a certeza. O antídoto para isso, para esse tipo de estreiteza, é a expansão, e ela pode ser cultivada de várias maneiras. Os métodos mais efetivos e diretos de desenvolvê-la são: o desenvolvimento da discriminação, que é o quê? A habilidade de olhar claramente para as coisas, sem preconceitos e com flexibilidade. 2, senso de proporção, que a gente já falou aqui, né? Tem até uma das técnicas, que é o desenvolvimento das corretas proporções. 3, mentalidade ampla, a disposição e a habilidade que pode ser cultivada de ver todos os lados e aspectos de um assunto e procurar alcançar, tanto quanto possível, o que foi chamado de um ponto de vista completo. Aqui a gente pode trocar, né, porque a gente chama de pensamento crítico, que é, falando em educação novamente, né, é uma das competências que todas as escolas precisam desenvolver com os alunos do ensino fundamental. É uma das 10 competências que estão descritas na nossa BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Então, é dever da escola trazer para os alunos essa crítica, que a gente olhar, né, ter essa e procurar alcançar, tanto quanto possível, um ponto de vista completo, sem esses apaixonamentos por um lado ou por um outro da questão. E, por fim, o desapego, a recusa em si por coisa. O cultivo do observador desapegado, que é muito o que a gente faz nas nossas meditações, né? Quando a gente eleva a nossa atenção, o ponto de apoio da nossa consciência para o centro ágina, que fica entre as nossas sobrancelhas, que não por acaso é a área do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal, que também tem naturalmente essa habilidade de uma observação mais desapegada, quando a gente consegue enxergar mesmo as coisas sem os nossos filtros, né? Com essa verdadeira discriminação, a gente está expressando desapego e aí a gente consegue enxergar as coisas de uma maneira mais clara, né? Isso aqui é sempre importante para a gente, parece óbvio, né? E algumas vezes a gente pode até num primeiro momento refutar, ah, não, eu não tenho essa visão estreita, eu não tenho nenhum tipo de rigidez mental. Mas é importante, especialmente naquelas crenças que nos são mais caras, naquelas crenças que foram formadas a partir de experiências emocionais positivas que nos marcaram. A gente tende a manter esse tipo de padrão porque está relacionado com a nossa existência, com aquilo que é valor para a gente. E não tem nada de errado nisso. O importante é só a gente aprofundar ainda mais a nossa visão para que a gente realmente consiga ampliar a nossa consciência e ser mais inclusivo a outros pontos de vista, a outras perspectivas, e a gente conseguir aí ampliar o nosso olhar. O tibetano fala muito dessa preguiça mental, né, que o texto do Assagioli fala aqui também. A importância de todos nós, estudantes do desenvolvimento, estudantes das coisas que são chamadas espirituais, das coisas eternas, que a gente não tenha esse tipo de preguiça mental. E essa preguiça mental, ela não se refere apenas à leitura, né? Porque a gente pode ter preguiça mental e ainda assim gostar muito de ler e ser ávido por conhecimento. É uma disposição em refletir, é uma disposição em se questionar, em observar até quando o nosso conjunto de crenças nos favorece e até quando o nosso conjunto de crenças limita
o nosso desenvolvimento. Então, é essa disposição mesmo, é, em olhar. Deixa eu ver se dá para ver. Esse aqui a gente encerra. A sinceridade como um glamour. Ao associar a ideia de glamour com a sinceridade, não pretendemos, obviamente, depreciar uma qualidade que intrinsecamente está entre as mais elevadas virtudes, que é a sinceridade. Como antítese da falsidade, do fingimento, da fraude e assim por diante, ela é, por definição, um reflexo da verdade, ou do que acreditamos ser verdadeiro. Contudo, a verdade pode ser tão dinâmica, poderosa, produtora de efeito, que muitas pessoas experienciam sérias dificuldades em encará-la. Quando projetada sobre uma pessoa despreparada ou relutante em se confrontar com ela, ou ambos, sua ação pode infringir uma severa perturbação psicológica. Assim, o exercício indiscriminado da sinceridade, quando a gente fala, eu sempre digo o que penso, mesmo quando bem intencionado, em situações que não é oportuno nem bem-vindo, qualifica-se como um glamour, mesmo que seja classificado entre aqueles que designamos como nobres. Quantas vezes a gente ouve, né? As pessoas se orgulharem em dizerem, eu sempre falo a verdade, eu sou sincero, esse é meu jeito, né? E o quanto a sinceridade é uma coisa importante, mas ao mesmo tempo, quando a gente aplica a outras pessoas, especialmente achando que a verdade nossa é a predominante, muitas vezes a gente passa por cima do outro, a gente desrespeita, a gente provoca sofrimento. Então, como é importante a gente sim buscarmos ser verdadeiros, mas o quanto é importante a gente também respeitar o outro, a gente de fato ser empático, né? E compreender com humildade que a nossa visão da verdade pode não ser a única e muito provavelmente não será. E o quanto a gente precisa estar disposto a ouvir a perspectiva do outro, a ver com a lente do outro. Uma consideração dos motivos que estão por trás dessa expressão de sinceridade mostra que eles estão misturados. Antes de tudo, justificar dizer a verdade em todas as ocasiões, por conta do nosso amor à veracidade, é muito frequentemente uma racionalização, no sentido psicanalítico. A real razão bem pode ser um indiscriminado ceder ao impulso de dizer a primeira coisa que nos vem à cabeça, com base em que a sua verdade nos dá o direito, ou até nos impõe o dever de expressá-lo. Então, muitas vezes aí, esse senso de dizer a verdade pode ser, na verdade, uma impulsividade nossa, né? Pode ser um desejo de impor ao outro. Então, a gente precisa sempre observar. Em outras ocasiões, o motivo pode estar num nível ainda menos honrado. O impulso de criticar os outros, de apontar as deficiências, pode parecer surgir de uma louvável intenção sincera de aperfeiçoar o caráter deles. Olha que pretensão. Mas quão frequentemente ele pode ser rastreado até um impulso por autogratificação através da demonstração da nossa superioridade, da exibição dos nossos dons naturais ou do exercício da nossa vontade de poder. Olha só, quantas coisas aqui para a gente pensar. Até mesmo quando o motivo é genuinamente altruísta, isso é, não manchado pela autogratificação, pelo autoengrandecimento, essa técnica é fundamentalmente mal orientada. Chamar atenção para os defeitos de caráter desperta automaticamente um mecanismo de defesa na pessoa que foi criticada. Por isso, por outro lado, perdão, isso pode assumir a forma da negação, da contracrítica ou de hostilidade para com o crítico. Por outro lado, a crítica, mesmo se aceita docilmente, cria no outro sentimentos de inferioridade, culpa, gera autoacusação, que pode ser igualmente ruim. A arte de aconselhar é difícil e sutil, e a sinceridade sem consideração não é uma aliada para lidar com seus problemas.
Bastante coisa aqui hoje para a gente refletir, né? Como é Nossa, e cada glamour é uma linha bem sutil, assim, né? Entre o que a gente percebe nas situações, né? e às vezes a gente. Eu já me vi muito nesse glamour, por exemplo, da sinceridade. De falar, não, a gente tem que ser sincero, tem que falar o que pensa, mas, Sim. né, o quanto a gente se veste aí de uma prepotência para achar que o outro precisa ouvir a nossa verdade, né? O quanto a gente não tá na pele do outro para saber o que de fato é verdade para ele, na situação que ele está vivendo, E né? você está contribuindo também, né? Sim, exatamente. Alguém mais? Tem alguma contribuição, alguma reflexão, alguma partilha? Bom, eu vou subir já a gravação, vou parar aqui.